Boa noite, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que estão acompanhando comigo agora a palavra de Deus. Peço primeiramente que você possa se inscrever no canal para receber os vídeos automaticamente, né? Aperta lá no sininho lá das notificações, que toda vez que eu postar um vídeo, ele vai direto para você. Você vai estar acompanhando aí, você que gosta de ouvir as coisas acerca da palavra de Deus, as coisas relacionadas ao reino celestial. Garanto que vai te ajudar muito, como tem me ajudado, porque quando eu prego a palavra, tanto ela vai como ela volta. A palavra ela é cortante, ela corta dos dois lados. A palavra de Deus ela é afiada, e não conheço nada tão mais afiado e preciso do que a palavra de Deus. É como diz Hebreus 4:12. E hoje a gente está fazendo aí um estudo acerca dos dons espirituais do Espírito Santo. Só que eu vou dar uma variada hoje, no vídeo de hoje, para não ficar só mesmo, por exemplo, falando só do Espírito Santo, porque são muitos vídeos, certo? São muitos, são mais que 10, eu acredito. Então eu vou estar dando uma variada aí. Por exemplo, segunda-feira, que é hoje, né? Dia 27, é hoje, 27, não, 27, segunda-feira, 8 horas da noite por aí. E eu vou estar falando acerca de coisas espirituais, como sempre, mas não acerca de dons espirituais, tudo bem? Aí vai ficar para quinta-feira falar sobre o próximo dom que eu vou estar falando acerca. Hoje eu quero meditar com você em Timóteo. Abre para mim a tua Bíblia, ou no aplicativo aí no celular, em 2 Timóteo 4, versículo 3. Vamos começar pelo versículo 3, tá? Depois eu vou dar outras corridas na Bíblia, mas depois você acompanha, depois você marca lá onde eu li direitinho e vai lá e verifica se realmente é isso mesmo que eu estou falando. E de repente não esteja falando nenhuma bobeira, tá? Que não está escrito. Tenho certeza que não, mas é bom acompanhar, tá bom? Então, está escrito o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa é uma carta que Paulo ele escreveu a Timóteo, filho dele na fé em Cristo Jesus, falando: Timóteo, é o seguinte, aproveita porque o tempo é oportuno e prega a palavra de Deus de fato e de verdade. Porque se você for ali no 3 em diante, vai falar, quer ver? Vamos lá, pronto, vamos para o 4. Vamos ler o outro aqui. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ele está falando, olha, ensina agora, porque haverá um tempo em que eles terão comichão nos ouvidos e vão voltar às fábulas do passado, ao engano, as coisas erradas que o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou. Porque, na verdade, o Senhor Jesus só ensinou, e até hoje tem ensinado, mediante aqueles que servem a Ele, as coisas relacionadas ao reino celestial. Então, somente Ele veio com esse propósito. Você não vê o Senhor Jesus falando de vida financeira, você não vê o Senhor Jesus falando de coisas que possa dar ao homem esperança de ter uma vida eterna aqui na terra. Você vai ver Ele falando ao contrário, dando a esperança do homem e da mulher ter uma vida eterna com Ele nos céus. Porque Ele mesmo fala isso, que Ele vai voltar e vai pegar aqueles que são dele e vai levar com Ele, para que aonde Ele estiver, a pessoa também esteja. Eu já tenho falado acerca disso em alguns vídeos passados, eu falei acerca a essa questão, tá? O que é comichão no ouvido? É coceira no ouvido. Sabe o que é você estar assim? Imagina que você está ouvindo uma pregação e não te agrada, começa a te incomodar, porque não é aquilo que você quer ouvir. Porque muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz um conforto para a nossa mente. Na verdade, não para a nossa alma. Porque não é a palavra macia e enganosa
que traz salvação, mas é a dura palavra de salvação. É a dura palavra de salvação que traz salvação para a minha e para a sua vida, para a nossa alma. Então, não adianta que a pessoa venha falar coisas que você quer ouvir para de repente massagear o teu ego. Você se engrandecer, se achar que é o máximo, mas aquilo não vai te trazer solução, aquilo não vai te trazer salvação. Porque se você for analisar, veja bem, pode ver no YouTube, que se for falando de vida financeira, essas coisas, você vai ver muitos e muitos vídeos. Mas das coisas espirituais, tem menos, tá? Não é que tenha, tem sim, lógico que tem. Porque as pessoas estão necessitadas. As pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra da verdade. Porque não vai ser a vida financeira, nossa, que vai nos salvar. Não vai ser status, ter conhecimento na mídia que vai nos salvar. Não, isso não nos garante nada. Pelo contrário, isso pode atrapalhar, inclusive, a nossa comunhão com Deus. Em que sentido? De começar a querer se engrandecer diante da sociedade, diante das coisas. Porque quando a gente se engrandece, automaticamente a gente se incha de informação, a gente se acha alguém. E quando a gente se acha alguém, então, no momento que a gente menos esperar, vamos estar prostrados de joelho, entendendo que não somos ninguém. Porque toda a glória tem que ser dada a Deus e não ao homem. Nós temos o objetivo, digo eu mesmo, tenho o objetivo das coisas celestiais. Ensino para você também que você venha buscar as coisas celestiais. Porque as coisas terrenas passam. Você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele falando lá com o jovem rico, e o jovem rico era conhecedor da verdade. Ele conhecia, não, Senhor, eu já tenho observado essas coisas, eu conheço essas coisas. Aí ele falou, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, reparte com os pobres, vem e me segue. Ele se entristeceu, porque na verdade ele estava apegado à riqueza dele. Ele era rico para com o homem, porém pobre para com Deus. Era um rico pobre, um rico que não tinha nada. E se a gente for trazer lá para o Velho Testamento, né, voltar na verdade, né, lá para o Velho Testamento, você vai ver que Abraão, quando o Senhor Deus falou, Abraão, sai da tua casa, da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Prometeu a ele que daria Canaã. Ele passou por Canaã, os cananeus estavam habitando, foi para o Egito. Aonde ele ia, ele levantava um altar, armava uma tenda, porque ele não tinha casa. Chegando no Egito, teve até uma parte que ele falou para Sara falar que não era a esposa dele, que era irmã, com medo de morrer, embora que também ela era irmã de Abraão, tá? Para quem não sabe, por parte de pai. Só que ele não esperava, sabe? Ele não esperava uma vida terrena, como eu posso explicar, vitalícia, eterna. Porque quando ele saiu da casa dele, ele saiu com dinheiro já. Dinheiro que eu falo, com bens financeiros. Saiu com os animais, com a fazenda, saiu com empregados. Ele saiu com tudo isso. Ele não precisava disso. O que ele queria, na verdade, era uma vida com Deus. Era um encontro com Deus. E a Bíblia vai afirmar isso lá em Hebreus 11. Peraí, vamos lá. Hebreus 11. Hebreus 11, 10 vai falar o seguinte. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então ele não tinha na terra a esperança de morar aqui a vida toda. A esperança dele era de uma nova terra, não da nova Canaã terrena, mas a nova Jerusalém. Era essa terra que ele queria, era esse lugar que ele queria morar e queria habitar. Ele não tinha lugar fixo. Onde ele ia, ele montava uma cabana, tá? Ficava um certo tempo, levantava um altar a Deus, porque ele queria conhecer a Deus. Ele sacrificava sempre a Deus, porque o objetivo de Abraão era conhecer a Deus. E não só Abraão, como tantos outros. Moisés, por exemplo, ele desejou ver a face do Senhor. Se você for lá em Moisés, em Gênesis, comecinho de Gênesis, vamos lá. Êxodo, desculpa. Em Êxodo 33, vai falar o seguinte, ó. 33, vamos do 3 em diante.
Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Então, ele queria conhecer a Deus. Um pouco mais para frente, se você for estar lendo, você vai ver que Deus falou que não podia se mostrar a ele, porque se ele se mostrasse face a face com Moisés, Moisés iria morrer. Ele explicou o que ele iria fazer e tal. Lê direitinho, medita um pouco em Êxodo 33, pode ler o capítulo inteiro, que é bem interessante, é bem revelador, e você vai entender um pouco mais. Então, Moisés queria, na verdade, era conhecer a Deus. Porque quando ele subiu o monte para descer com as tábuas dos mandamentos, foi justamente para que o povo começasse a andar com Deus. Foram leis escritas para que o povo começasse a entender que tinha que ser daquela forma, para que então viesse ter a salvação, para que viesse então, na verdade, prosperar, não tão somente nessa terra, tomar posse só dessa terra, mas uma vida vindoura. Você vê que eles pereceram no deserto por conta da teimosia. Porque enquanto Moisés subiu, eles começaram a fazer bezerro de ouro. Pegaram o ouro que ele tinha, que eles trouxeram do Egito, e fizeram o bezerro para adorar. Moisés vai, quebra as tábuas, depois tem que subir de novo e novamente escrever. Mas Moisés, quando desceu, ele desceu. A Bíblia vai dizer que a face dele resplandecia. Porque ele queria comunhão com Deus. Porque ele queria a Deus. Porque essa terra não importava para Abraão. Aí eu pergunto para você, e para mim também, o que importa mais para mim e para você? Tem sido as coisas celestiais ou tem sido as coisas daqui dessa terra, que são passageiras? Porque a nossa vida aqui na terra, na verdade, ela passa tão rápido que nem percebemos. Somos jovens e muitas vezes fazemos tantas bobeiras, sabendo que tudo isso vai passar. Abraão se considerou que ele habitava aqui, mas era como peregrino. Ele era peregrino. Isso vai falar antes do... Em Hebreus 11 mesmo, vai estar falando, acho que no 9, ele vai falar alguma coisa. Olha lá, no 11, vamos no 11. Ó. Pela fé também, a mesma, vai falar de Sara aqui. Mas um pouquinho antes, se você ler, vai falar que ele é peregrino em terra alheia. Ele não considerava essa terra aqui como terra dele. Porque ele sabia que o que ele queria, Deus o chamou para servi-lo, não com o propósito só de abençoar a vida dele aqui na terra. Porque ele sofreu muito. Ele passou por seca, ele passou por problema, ele foi para o Egito, sofreu no Egito. Não foi nada fácil. Porque o objetivo dele não era ser abençoado na terra, porque na casa do pai dele ele tinha as coisas. Ele foi com outro propósito. Propósito de uma vida com Deus, porque essa vida com Deus ele não tinha na casa do pai dele. Ele falou, Abraão, Deus falou, Abraão, eu vou pegar você e vou separar você. Vou fazer de você uma nova nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem e aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Tu será a própria bênção. Não a própria bênção porque ele tinha as coisas terrenas, mas a própria bênção pela bênção que Deus deu para ele, porque falou que abençoaria aqueles que abençoassem a ele. Ou seja, autoridade na palavra, autoridade no falar. De que eu posso abençoar e que eu posso amaldiçoar. Embora ele calado, mas aqueles que amaldiçoaram foram amaldiçoados. Porém, aqueles que abençoaram a Abraão foram também abençoados. E você que está longe dos caminhos do Senhor, está com uma vida aí toda torta, toda aleijada, toda atrapalhada, se volta para os caminhos do Senhor. Se volta porque ainda dá tempo. Não se aproxime de Deus querendo aquilo que Ele pode te dar. Me refiro às coisas materiais. Não busque a Deus pelas coisas que Ele tem, mas busque a Deus pelo que Ele é. Aprenda isso. Devemos buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem. Porque, na verdade, quando você busca a Deus pelo que Ele é, Ele te dá o que Ele tem, a saber, a salvação eterna, acima de todas as coisas. Mas quando você se aproxima de Deus
pelo que ele tem, então você não tem o Deus daquelas coisas que você busca. Você tem as coisas dele, mas não tem ele, que é o Deus daquelas coisas. Então, devamos ser sábios e buscar ele. Porque quando você busca ele e o tem, então tudo aquilo que é dele também é teu. É como a parábola lá do filho pródigo. Não havia 2 filhos? E os 2 eram herdeiros da fazenda, de tudo que o pai tinha. Um pediu a parte dele. E o pai já dividiu logo para os 2. Logo, tá aí o problema. Dividiu para os 2. Resolveu o problema, pronto, acabou-se. Um foi embora, o outro permaneceu. Ele quebrou a cara e o outro ali continuou. Eu até falei uma pregação que eu fiz, uma mini pregação, na verdade, né? Porque 15 minutos, 20 não dá para fazer uma pregação. Aí tem que ser bem rápido e tomara que você entenda, porque quem sabe no futuro eu começo a fazer algo mais longo, né? Então, eu quero deixar frisado nesta noite isso, que você tem que buscar a Deus pelo que Ele é. Primeiro porque você precisa, porque você nem eu vamos ter felicidade longe dos caminhos do Senhor. Principalmente aquele que um dia o conheceu, ou aquele que um dia foi buscá-lo por conta de coisas materiais. Ah, eu queria ser curado, eu queria comprar um carro. Eu, às vezes, agora não, porque está nessa pandemia aí, desse corona aí, desse negócio aí, né? E parou as campanhas de oração, tal, etc., na casa das pessoas, né? Os núcleos de oração, isso aí parou. Mas, quando eu estava fazendo o núcleo de oração, campanha de oração na casa do povo, as pessoas falavam, ora por mim, para que Deus abençoe a minha vida financeira, para que me dê saúde, para que eu possa ter um emprego novo, ora para que, sabe, Deus converta o meu filho. Olha a preocupação das pessoas. Eu tenho que preocupar primeiro comigo, sabe? Que o Senhor tenha misericórdia de mim e me converta a Ele. Eu tenho que buscar primeiro a Deus, que depois Ele vai dar essas coisas. É o que fala Mateus 6,33. Que devemos buscar primeiro ao Senhor e a justiça dEle, para que então essas coisas sejam acrescentadas em nossa vida. E se for acrescentada, amém. E se não, temos uma vida com Deus, sabendo que é questão de tempo para que Ele volte e nos tome para si, ou para que nós venhamos morrer fisicamente e sejamos também salvos. Temos que estar com Deus. Temos que viver com Cristo e para Cristo. Larga a sujeira, larga a imundície. Aprenda a gostar da palavra verdadeira e genuína. Não se iluda com falsas promessas que de repente você ouve em igrejas A, B ou C. Só coisas terrenas. Você não vai ficar aqui a vida toda. Entenda, você vai morrer, é questão de tempo. Ou o Senhor Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja dele. E você está brincando? Você acredita se você quiser. Eu, particularmente, eu não quero correr esse risco, não. Se eu morrer um homem próspero aqui na terra, amém. Se eu não morrer, amém também. Eu só quero ter prosperidade para com Deus. Eu só quero ter comunhão e crédito para com Deus. É só isso que eu quero. Espero que você tenha entendido também e aprenda a viver, sabe, com Deus e para Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Peço mais uma vez que compartilhe o canal para que outras pessoas possam também estar assistindo os vídeos que já foram postados aí no passado, né? Há um mês atrás, acredito que foi o primeiro vídeo por aí, ou um pouco até antes, né? E curte aí, tá bom? E peço humildemente, se envolva com a palavra de Deus. Larga esse mundo, larga a sujeira. Porque a Bíblia vai dizer em Tiago 4,4 que aquele que é amigo do mundo, ou torna-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não adianta. Se você está no mundo, na sujeira, na prostituição, no engano, na mentira, e você diz Deus é meu amigo, então peraí. Quem está errado? Você ou a palavra de Deus? Eu acredito que você que está vivendo dessa forma desordenada esteja errado, e não a palavra de Deus. Porque nós que precisamos de Deus acima de tudo, e não Ele de nós. É por isso que Ele deixou.
Se volta para mim, que eu me volto para você. Senão, você vai continuar perdido. Para ele não muda em nada. Para você, porém, muda muita coisa. Porque quando você se entrega, meu amigo, a tua vida muda de fato e de verdade. Procura uma igreja. Desce as águas. Se arrepende dos teus pecados. Começa a andar com Deus. Ah, mas eu vou continuar falhando? Vai. É lógico, você é humano, você falha quando olha, você falha quando fala alguma coisa para alguém, sabe, desagradou alguém. Normal. Isso acontece comigo e qualquer um. Mas não pode viver na prática do pecado. Você estava na prostituição? Larga a prostituição. Aí eu tinha um amante. Pois é, você tem que largar a amante. Eu mentia. Você tem que largar a mentira, porque Deus não mente. O pai da mentira é o diabo, como diz a própria palavra de Deus. O Senhor Jesus fala que ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Ah, puxa, mas eu vou viver sem amante? Vai. Eu namoro só, mas aí eu namoro como se tivesse vida de casado e tal. Pois é, você vai ter que largar. Ou você vai ter que escolher entre Deus e sua namorada, sabendo que Deus pode te salvar, tua namorada pode fazer você perecer e se perder. Então é uma questão de escolha. A nossa vida, ela é feita por escolhas. Se eu escolho bem, eu vou colher bem. Se eu escolho mal, é certo, eu vou colher mal. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos. Não tem como. Não tem como. Não tem como um pé de espinho dar tomate. Você entendeu? Que Deus te abençoe. E até quinta-feira aí com mais um vídeo no canal Falando com Deus, no canal da família brasileira.